como eu tinha falado antes, vou falar de Morte e Vida Severina, que é o poema mais conhecido do João Cabral de Melo Neto e é o mais recorrente em vestibulares, inclusive, tá? Olha só, é um poema, é uma história que ele vai contar, história em forma de poema. Isso daqui é a aula do dia 27 de novembro, sexta-feira. Vamos ver aqui do que se trata Morte e Vida Severina, tá? Então, o livro é uma história que está sendo contada e é um poema. É um poema do começo ao fim, com várias partes, várias cenas, tá? Mas é uma história que está sendo contada para você. De uma forma muito simples, muito fácil de entender. Esse livro, Morte e Vida Severina, ele tem um subtítulo. Você começa a ler, tá lá, Morte e Vida Severina, e embaixo está escrito Auto de Natal Pernambucano. Auto de Natal Pernambucano. Um auto, agora lembrando lá do teatro do Gil Vicente, né? Lá no século XV, no humanismo, tá certo? O que é um auto? É uma peça teatral com temática religiosa, ok? Tem alguma coisa sobre religião nessa peça de teatro. E realmente a montagem desse poema é uma estrutura de teatro. As personagens falando, uma fala com a outra, conversando, então, parece que foi escrito para ser encenado. Tem todo um andamento do texto como se fosse um roteiro de teatro. Tá? Então vamos lá. É um auto, então tem uma temática religiosa, tá certo? De Natal. Natal não tem a ver aí com o Natal Papai Noel. Natal aí é nascimento. A palavra Natal se refere ao nascimento de uma criança na história ali. E é esse nascimento da criança que vai mudar a vida do protagonista, do personagem principal, que é o Severino Retirante. Tá? Tem a ótica socialista, tem a ótica de justiça social, né, da pobreza do Nordeste, tem tudo isso daí, ok? E uma estrutura moralizante, claro, né? Ele pretende mostrar as injustiças sociais que ocorrem na terra dele, no Nordeste, lá em Pernambuco. Pernambuco é aquele estado do Nordeste mais comprido, ele é mais longo. Então ele vem desde lá do miolo do sertão até o litoral. E ele passa por algumas faixas aí, né? Tem lá a Zona da Mata, por exemplo, onde tem as grandes plantações, as grandes canaviais, né? Plantações de cana-de-açúcar, desde a época das capitanias hereditárias, tá? E tem um solo mais úmido, tem uma produtividade agrícola mais abundante, mas lá na ponta mais ocidental de Pernambuco, está no meio do sertão, no meio da seca. E é desse ponto que ele sai, que o Severino Retirante, o protagonista, sai fazendo a caminhada, fazendo o retiro até a capital, Recife, que é lá no litoral. Ok? Então ele faz o retiro. Ele sai da seca, da região de seca de Pernambuco, e vai a pé até a capital, lá no litoral, em busca de uma vida melhor. Ok? Então, tem a estrutura moralizante que já está também no teatro do Gil Vicente, né? Lembrando que o Gil Vicente era um escritor extremamente religioso, católico, praticante, e ele quer moralizar a sociedade medieval de Portugal. E ele tenta fazer isso contando histórias ali nas suas peças teatrais, trazendo uma moral no final. Então tem uma estrutura, uma intenção de ensinar uma lição de moral para as pessoas. Tá? Bom, esse poema, essa história está dividida em duas partes. A viagem do Severino Retirante, que sai de lá do sertão e vai até a cidade do Recife, no litoral. Então, essa viagem, esse deslocamento é a primeira parte da história. E a segunda parte é a chegada. É quando finalmente ele está no Recife e aí começa a segunda parte. Ok? A primeira parte da história tem 8 cenas, mais a nona, que é a interrupção da primeira parte. E a segunda parte tem mais 9 cenas e o fechamento. Então a divisão é bem equilibrada,
bem a cara do João Cabral de Melo Neto, bem calculada, bem simétrica, né? Bem quadradinha ali, bem produzida, bem calculadinha, tá? A primeira parte, a viagem. Então essa caminhada, o Severino Retirante é o protagonista. Ele começa lá se apresentando, meu nome é Severino Retirante, não tenho outro de pia. Ele fala lá que talvez ele tivesse um sobrenome e tal, mas tem muita gente com esse sobrenome. Então é melhor você me conhecer como Severino Retirante, que fica mais fácil. E aqui eu começo a minha história, começo a minha caminhada em direção à capital, ao Recife. Veja bem, ele está saindo de uma região de seca, de fome, de pobreza extrema, para buscar uma vida melhor lá na capital, cidade grande, né, rica, muita gente, tá? Ele está indo em busca de uma vida melhor, fazendo retiro, ok? Então, ele sai andando, fazendo retiro, a pé, e ele vai encontrar, a todo momento ele encontra a morte, de alguma forma. Então, primeiro, a primeira coisa que ele encontra são dois homens carregando um morto numa rede. Ele pergunta do que o cara morreu, né? Se foi de morte morrida ou de morte matada. E aí os caras falam com ele, falam, essa morte parece que foi de uma morte matada. Ele foi atingida por uns pássaros, pelas aves bala. Aves bala, projéteis, né? Da mãe espingarda de onde elas saíram. Tá? Essas aves bala, esses pássaros da morte, saíram de uma arma de fogo. Ele foi assassinado por conta de problemas de posse de terra. E agora a gente vai enterrar o corpo dele e semear essas sementes bala. Olha a referência. Primeiro a bala da arma é uma ave que vem voando e atinge o cara. Depois essa bala ela passa a ser uma semente. Porque a única coisa que vinga nesta terra, a única coisa que se desenvolve nesta terra é a morte. Percebeu? E esse cara morreu por uma injustiça social. Então, na hora que eles enterrarem o defunto, eles também estão plantando a semente da morte, que são as balas que estão dentro do corpo dele. Essas balas são a semente da morte. Mais morte vai florescer. Né? Sempre a referência aos problemas sociais. Tá? Ele continua a caminhada seguindo o leito do rio Capiberibe. É um rio que corta Pernambuco, né? Na sua extensão. Só que no verão, esse rio corta em determinados pontos, seca. Nos pontos mais rasos, ele seca e depois ele desvia para um outro lugar. Então ele tem medo de perder o caminho, porque ele está seguindo o leito do rio. Mas tem um momento que o leito do rio desaparece, morre. Por causa do verão, da seca do verão. Outra referência à morte. Ele continua andando e aí ele ouve ao longe uma cantoria. Olha, uma cantoria, ouço pessoas cantando. Será que é alguma festa? Será que é alguma quermesse? Eu vou até lá. E aí ele vai até essa casa de onde sai esse canto, essa cantoria, e percebe que é uma cantoria de um velório. As pessoas estão cantando excelências ao morto. Outro encontro com a morte. Ele continua a caminhada dele. E aí ele vê ao longe uma vila, ele se aproxima de uma vila com umas casas e fala, bom, a minha caminhada é muito longa. Eu vou parar um pouco nessa vila, deixa eu ver se eu consigo trabalhar em alguma coisa para ganhar um dinheirinho, ou ganhar um pouco de comida em troco de trabalho. E ele para numa vila, parece até uma vila semi-abandonada, os casebres meio vazios, pouca gente, as pessoas largadas nas portas, assim, como se estivessem morrendo, uma cena meio triste. E aí ele entra e vai andando por essa vila até encontrar alguém para quem pedir informação. E ele encontra com uma mulher. Essa mulher é uma rezadora. Tá? E ele vai e pergunta, será que eu consigo encontrar algum trabalho? Ela fala, olha, é o seguinte, meu chapa. Se você souber rezar, você encontra trabalho aqui. A gente pode até dividir, porque eu trabalho com isso. É tanta gente morrendo que a gente precisa cantar as rezas em cada enterro, em cada velório. Mas é tanta gente morrendo que dá para dois. Dá para mim e para você. Você sabe rezar? Fala, olha,
eu não sei rezar, eu sei trabalhar a terra. Eu falei, isso, trabalhar a terra aqui não dá nada, isso aqui é pedra, isso aqui é areia e pedra. Se for trabalhar aqui para plantar alguma coisa, você vai morrer de fome, que nem esse monte de gente que está morrendo, e eu trabalho cantando nos enterros. Você não sabe cantar no enterro? Então você não vai encontrar trabalho aqui. Mais outro encontro com a morte. Ele continua a caminhada e aí ele passa pela chamada zona da mata. É aquela parte ao meio do caminho em que a terra é mais úmida e por causa disso tem plantações, grandes plantações de cana-de-açúcar. E aí ele vê aquele monte de plantação verdinha e fala, nossa, que bonito, a terra é mais molhada, a terra é mais feminina. Ele diz, é uma terra feminina, é uma terra que produz, né? Uma terra em que as plantas nascem. Tá? Eu vou parar aqui, quem sabe eu encontro trabalho, porque eu não tô nem vendo o cemitério, tem umas covas ali, mas são muito poucas que eu estou vendo ali de longe. E aí ele vai andando por aí, ele vê aquele monte de plantação, mas não tem ninguém trabalhando na terra. Plantações enormes. Ele fala, claro, não precisa. Quem é dono de uma terra dessa não precisa ficar botando a mão na terra. Olha quanta produção. O cara deve estar aproveitando, tirando férias e tal, porque olha que abundância. E aí ele chega num ponto em que estão enterrando um operário, um camponês. Várias pessoas fazendo um enterro. Um homem que morreu, e esse homem que morreu é um camponês. Só que esse camponês ele não é dono de terra nenhuma, ele é trabalhador. Ele não possui a terra. E é um momento emocionante da história, porque as pessoas cantam ali, estão sofrendo com a morte daquele cara, daquele amigo, daquele colega. Eles estão enterrando e falando, olha, falando com o morto, pela primeira vez você tem uma terra só sua, que ninguém vai querer tirar de você. Porque é uma cova, é um túmulo. Pela primeira vez você nunca teve roupa boa na vida. Pela primeira vez você vai ter roupa e sapato, que não estraga, porque são feitos de terra. É a terra da cova. Então é uma conversa, né? É uma reza aí, em que mostra toda a pobreza daquele cara que está sendo enterrado ali. Né? E assim, uma pobreza extrema. E é um cara que não está morrendo sem possuir nada. Ele é um trabalhador, ele é um camponês que morreu de fome, morreu de pobreza. E todo mundo ali que está enterrando sabe que vai ter o mesmo fim. Mais um encontro com a morte. O Severino retirante, mais uma vez, encontra com a morte, que é o enterro do camponês. E nesse momento, já passaram 8 cenas, 8 cantos. Na cena número 9, ao meio do poema, tem um monólogo dele falando, bom, é melhor eu apressar o meu passo. Eu tenho que chegar logo no Recife, na capital. Eu tenho que conseguir uma vida melhor. Eu só estou vendo morte o caminho inteiro. Essa minha caminhada está parecendo uma ladainha. O que é uma ladainha? É um canto, é aquele canto para os mortos. É aquele canto constante, monótono, que se repete, né? Cantando as excelências para os mortos, para a alma do morto. É a ladainha, fica repetindo a mesma coisa, repetindo, para a alma do morto encontrar o caminho dos céus, encontrar a vida eterna. Pô, nessa minha caminhada eu só estou encontrando a morte. É melhor eu apressar o meu passo, para chegar logo no final dessa ladainha. Não aguento mais encontrar a morte. E aí começa a segunda parte, ele chega na cidade do Recife, capital de Pernambuco. Começa a segunda parte e aí ele descobre que essa morte que ele veio encontrando durante toda a viagem, ele vai descobrir que o tempo todo a morte estava ali esperando ele chegar no Recife. Ele senta ali, ele senta numa calçada, encosta num muro alto, e ele ouve uma conversa atrás do muro. Ele ouve 2 homens conversando do outro lado do muro. E ele começa a prestar atenção nessa conversa. Ele descobre que aquilo é o muro de um cemitério. E os 2 homens que estão conversando são 2 coveiros. Esses 2 coveiros, eles estão falando... eles não sabem que
o Severino retirante está ali do outro lado do muro ouvindo a conversa. Esses dois coveiros estão falando, aqui a gente tem que enterrar esse povo que vem de lá do sertão para cá, vem morrendo de fome só para morrer aqui. Porque eles acham que vem para cá para encontrar uma vida melhor e não vão encontrar uma vida melhor. Quer dizer, entendeu? Os dois coveiros falando isso, falando que essas pessoas que fazem o retiro, esses retirantes que vêm do sertão, pensando que vão encontrar uma vida melhor aqui na capital, não vão, porque aqui só tem pobreza, fome e morte esperando por eles. E o Severino retirante, ouvindo essa conversa, ele entra em desespero e fala, pô, então não adiantou nada eu vir para cá. Se é isso que acontece, não tem vem para cá, então peraí, então o defunto chegou com vida, eu sou o defunto, só que é um defunto que ainda está vivo. Eu vim esse caminho todo encontrando com a morte, achando que aqui eu ia encontrar uma solução, uma vida melhor, não vou. Eu só andei tudo isso para chegar aqui e encontrar a minha própria morte, de fome, de pobreza. Então eu vim seguindo o meu próprio enterro. Eu vim o caminho todo encontrando com a morte, mas eu vim em busca da minha própria morte. Eu sou o defunto que ainda está vivo. Então a única coisa que me resta é me matar, porque o defunto ainda está vivo. E ele se decide, tem o rio Capiberibe, que deságua ali, para o mar, ali na capital. Então uma extensão grande, larga do rio Capiberibe, né? Tem ponte atravessando, ponte passam carros, caminhões, né? Pela ponte para atravessar o rio Capiberibe. E ele fala, vou me matar no rio. Eu vou entrar e vou morrer afogado. Eu já estou magro, de fome mesmo, raquítico. Não precisa muito para a água me afundar e me matar. Eu vou morrer afogado com certeza. E ele senta na beira do rio e está lá olhando para o rio, decidido a se matar. Ele já decidiu pelo suicídio, porque não adiantou nada. Eu cheguei aqui, mas eu sou um defunto que ainda está vivo. Melhor apressar essa morte. Ele está sentado na beira do rio, se decidindo por isso, se despedindo da vida. E na beira desse rio tem uma favela, né? Um morador da favela se aproxima dele, se apresenta, pergunta o nome dele, como é que é seu nome, tal. Ele fala, eu sou Severino Retirante. Ele fala, eu sou o José Mestre Carpina. Esse morador da favela que vem conversar com ele chama José. E esse José é um mestre Carpina. Mestre Carpina, ele é um carpinteiro. Então esse José Carpinteiro vem da favela conversar com o Severino Retirante que está ali. E o Severino pergunta, esse rio, ele é fundo? E o José fala, olha, eu nunca atravessei ele a nado. Eu vejo passar bastante barco, os barcos até grandes e tal, ele deve ser bem fundo, porque pelo tamanho dos barcos que passam por aí. Mas por que você quer saber se esse rio é fundo? Ele fala, não, eu quero saber porque eu quero me suicidar. Eu quero me matar afogado. Não, mas por quê? Porque a vida não tem jeito, essa pobreza, essa miséria. Eu vim andando de lá, do sertão para cá, para chegar aqui e encontrar uma outra situação ainda pior, descobri que eu só vim isso tudo para morrer, então é melhor eu me matar logo. E o José Mestre Carpina fala, pô, mas tenta dissuadir. Ele fala, mas por que fazer isso? Continua vivendo a sua vida, continua batalhando pela vida, por que você quer se matar? A vida vale a pena ser vivida. Não, porque eu vou me matar. Não faz isso. Não, eu quero saber, não tem mais jeito, mas sabe o que é? Ele está decidido pelo suicídio. E o José Mestre Carpina, o carpinteiro José, está ali tentando convencer o Severino a não se matar, não faz isso. E eles estão nessa discussão, quando vem uma mulher lá da favela, onde o José mora, vem correndo dizer para o José, ô José, o que você está fazendo aí? O seu filho acabou de nascer. Vem logo, vem ver o seu filho que acabou de saltar para dentro da vida. E aí tem um jogo de palavras, porque o Severino Retirante tinha falado antes, eu estou decidido a saltar da ponte e da vida.
saltar da ponte para dentro do rio, saltar da vida para dentro da morte. E essa mulher que vem de lá da favela, ela fala: seu José, o seu filho acabou de saltar para dentro da vida, ele acabou de nascer. E aí o que acontece? O José corre lá e chama o Severino: vamos lá, meu filho acabou de nascer, vamos lá comigo e tal. Eles vão até lá, na favela, no barraco do José, e todos os vizinhos da favela, os amigos da família, estão trazendo presentes para a criança. São pessoas miseráveis, são pessoas pobres, morrendo de fome. Mas cada uma delas traz alguma coisa para presentear o recém-nascido. Por quê? É uma criança fraca, é um recém-nascido doente de 7 meses, magrinho, né? Mas todo mundo ali em volta tem a esperança de que ele viva e de que ele cresça. É a esperança de que se ele crescer e conseguir chegar à vida adulta, quem sabe ele vira um cara importante e volta aqui para salvar a gente dessa miséria. Quem sabe ele se torna um advogado, um doutor, um médico, se dá bem na vida e volta aqui para nos salvar. Então, apesar de ser uma criança nascida de 7 meses, doente, é uma esperança. É a esperança na vida que se renova, porque existe a possibilidade remota, mas de ele se formar, ser alguém na vida e vir aqui salvar a gente. Então o cara ele fala: olha, eu não tenho nada para dar, mas eu trouxe aqui jornal para cobrir a criança para ela não sentir frio. Tem outro que vem com uma garrafa e fala: olha, eu não tenho nada melhor para dar, mas essa garrafa é de água boa, é de água da bica, da nascente, não é essa água suja. É uma água pura, água limpa para dar para a criança. Tem outro que fala: olha, eu não tenho nada para dar, mas tem aqui uma tigela com farinha. Pode misturar um pouco nessa água para tentar alimentar um pouco essa criança. Enfim, cada um traz o que tem, cada um traz o que pode, para tentar fazer essa criança sobreviver. É uma parte extremamente emocionante, não tem como não se emocionar com essa parte da história. E tá aí todo mundo trazendo, aparecem 2 ciganas, aparecem 2 mulheres do nada. Elas se dizem as 2 ciganas dos Egitos. E vão falar, vão predizer o futuro da criança. 2 mulheres que surgem ali, né? 2 ciganas, e se dizem dos Egitos. Aí chega uma e fala que essa criança, ela está destinada a ter o fim que todo mundo tem. Ficar aí fuçando na lama atrás de caranguejo, para no fim morrer de fome. Vai crescer com fome, vai crescer com problemas, vai crescer com doença. É o fim que todo mundo aqui tem. E fala horrores. Aí ela para de falar, vem a outra cigana. A outra, essa falou da morte, vem outra e vem falar da vida. Falou: bom, peraí, a minha irmã falou, mas não falou tudo. Eu, por outro lado, vejo que ele pode se tornar um doutor. Ele tem as chances de se tornar alguém importante. Eu estou vendo ele todo sujo de preto, dos pés à cabeça. Mas isso não é de lama. É graxa da máquina em que ele trabalha, produz. Então são 2 visões, 2 previsões de futuro diferentes. Uma prevê um futuro trágico para essa criança. Outra prevê um futuro brilhante para essa criança. 50% de chance. Pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra. E depois de tudo isso, são 8 cenas assim. Depois de tudo isso, você tem o Severino e o José voltam a conversar a respeito de se vale a pena viver ou não. Em vez de você se matar, se cometer suicídio, pensa bem. E aí a última cena, a 19, é um monólogo do José Mestre Carpina. Eu vou tentar ler aqui. Sempre que eu leio é meio difícil, mas eu vou tentar ler aqui essa última fala do José. É ele falando para o Severino que está querendo se matar.
Severino retirante, deixe agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é essa que se vê, severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão, como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, a palavra severina, né, morte e vida severina, tem a ver com severidade, com crueldade, né? Então esse fechamento do final faz o Severino retirante refletir. E ele vai terminar pensando que realmente vale a pena viver, mesmo que seja uma vida severina. Tá? Isso aí é o nascimento que vai mudar a vida do protagonista. Um protagonista que já está decidido a se matar porque a vida dele não faz mais sentido. Mas o nascimento dessa criança fez ele pensar melhor e continuar vivendo. Se até essa criancinha de 7 meses está aí lutando pela vida, por que eu vou desistir? Percebeu? É uma criança que nasce. Essa criança nasce na pobreza e é filha de um carpinteiro chamado José. Quem é essa criança? Não que seja o Jesus, mas é uma intertextualidade com o nascimento do Jesus, lá em Belém, né? Cujo pai também era um carpinteiro chamado José. Esse é um alto de Natal. Um alto, é uma história de temática religiosa. E é uma história de Natal, conta o nascimento de uma criança lá em Pernambuco. Morte e vida severina. A morte é severa, é severina. E a vida também é severa, também é severina. Mas essa vida severina vale a pena ser vivida no final das contas. Ok? Até mais.